Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos nossos companheiros internautas, que todos nós possamos sentir e vivenciar nessa manhã a vibração da nossa casa do SEAP. Essa casa que nos acolhe com amor, no qual Deus nos falou, fomos nascidos, criados por amor e para o amor. Então, que a gente possa sentir essa energia, essa vibração da nossa casa. Hoje o estudo está a cargo do nosso querido, de muito tempo, nosso querido Sérgio, que irá falar sobre os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em Paris em 15 de abril de 1864. Então, nosso companheiro irá falar sobre essa obra, que é um consolo para as nossas vidas. E o nosso querido Léo, que vai fazer o comentário no momento do passe do Evangelho. E a gente vai lembrando dos avisos da nossa casa, onde a gente lembra sobre os cursos que são realizados. Os nossos cursos aqui são de domingo a domingo. Todas as obras kardecianas são estudadas na casa. As obras de André Luiz, da Dona Ivone Pereira. Então, aqueles que quiserem e puderem vir, existem cursos presenciais e existem lives. Aqueles que puderem, é muito bom, lembrando sempre a fala do Mestre Jesus quando diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Temos também aqui aos sábados a nossa obra social. A obra social é uma grande oportunidade que a gente tem de fazer um pouquinho e doar um pouquinho daquilo que a gente tem de melhor para com o próximo. A obra social vai desde o berçário até as mães, que a gente trabalha aqui nos sábados, a partir das 8 horas da manhã até as 12 horas. Aqueles que quiserem conhecer a obra ou participar, venham à nossa casa, que todos serão muito bem recebidos. E aqueles que quiserem participar da obra, vão se dirigir à direção material da casa para conversar com eles a esse respeito. Hoje nós temos a reunião aqui na casa das 10, das 15 e das 19 horas, aonde temos o passe de cura também. E temos também o atendimento fraterno na casa. E lembrando também, e sempre, que nós em casa também estamos participando de tudo que acontece aqui no nosso SEAP, desde o estudo até o momento do passe, a água fluidificada. Lembramos também que aqueles que puderem ajudar a nossa obra social, a gente agradece, ou com alimentos, ou com vestimentos, calçados, remédios não fora do prazo, mas sempre dentro da validade. Então, vamos agora dar início à nossa reunião pública, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no qual nosso Léo irá falar no momento do passe, que é o capítulo 17, Bem-aventurados os pobres de espírito. É o item 13. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso.
Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que dirias se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Direis que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Muito bem. Não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus semelhantes? Não ergue ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou, ao contrário, merece ser mandado embora do jardim? E o será, não o duvideis, e viverá existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servirem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos a transformam em instrumento de orgulho e perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência, como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão poderá retirar-lhe o que ela mesmo lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Vamos então agora fazer a nossa prece. Conversar com Jesus e dizer para ele: Jesus, aqui nos encontramos reunidos em teu nome para aprender um pouco dos teus ensinamentos, mas um pouquinho que seja irá nos libertar das amarras que ainda temos em nós. Conhecendo a verdade, Jesus, nós podemos nos libertar dessas amarras. E te pedimos também, Jesus, que por misericórdia nos abençoes, nos fortalecendo, nos amparando com esses estudos que o nosso querido companheiro Sérgio irá trazer para nós a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso querido Léo, que no momento do passe também irá trazer os teus ensinamentos. Então pedimos agora ao nosso querido altivo que possa abraçar e intuir o nosso Sérgio, que irá fazer esse estudo. Que ele possa ser abençoado, intuído por toda a espiritualidade da nossa casa. Então, Jesus, te agradecemos. Agradecemos a ti e a todos os trabalhadores da nossa casa, do SEAP. Mas, acima de tudo, agradecemos a Deus que nos criou por amor e para o amor e que nos está permitindo este momento. E em teu nome, então, pedimos a permissão para darmos início ao nosso estudo
do Evangelho da manhã de hoje, graças a Deus. O nosso querido Sérgio, então, possa ser muito abençoado. Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos, que aqui viemos à Casa Espírita na busca do esclarecimento, do entendimento sobre as verdades do Espírito. Né? Habitualmente, a nossa casa, no dia de hoje, nessa reunião da manhã, ela faz o estudo do Livro dos Médiuns, né? Um dos livros da codificação espírita. Mas hoje a nossa casa abre um espaço na sua programação para falar sobre os 160 anos de publicação do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, agora, dia 15 de abril, faz aí 160 anos que este livro foi publicado. E às vezes a gente pensa assim, nossa, 160 anos que ele foi publicado e a gente ainda comemora, já passou tanto tempo, né? Não tem que se comemorar. Minha mãe fala assim, minha mãe vai fazer 90 anos, eu digo para ela assim, não, mãe, vamos fazer aniversário. Ela, não, já está velho não precisa mais comemorar nada, não. Então, às vezes, podemos até pensar, mas por que comemorar 160 anos desse livro? Que ele veio para todos nós num processo, dentro de uma programação estabelecida aí pelos dirigentes do planeta, pelo nosso querido Mestre Jesus, em que esse livro ele serve também como um apoio, como um acolhimento para todos nós. E 160 anos para o espírito não é muita coisa, né? É um piscar de olhos aqui. Viver aqui 60, 70, 40 anos aqui é uma passagem muito rápida diante da imortalidade do espírito aqui. Então nós somos espíritos imortais, né, criados por Deus em algum momento lá no passado muito distante, e estamos num processo de crescimento intelectual e crescimento moral. Né? E nós vamos nessa caminhada, né? Saímos lá da nossa imperfeição de quando fomos criados e vamos alcançar a perfeição em algum momento. Aí nós seremos espíritos bons, espíritos puros. Mas nós já saímos do ponto de partida, mas ainda não conseguimos alcançar o ponto de chegada. Ainda temos uma caminhada. Estamos mais ou menos aqui no meio. Os espíritos nos dizem que nós vamos caminhar por mundos diferentes, de acordo com o nosso grau de evolução, de entendimento. E aí, nós já passamos pelos mundos primitivos, né? Nós já habitamos corpos mais rudes, já tivemos uma vida muito mais difícil, em que nós tínhamos que lutar contra as dificuldades da natureza de uma forma muito grande. Morávamos em cavernas, morávamos nas árvores, mas à medida em que nós fomos vivenciando, desenvolvendo a nossa inteligência e um pouco do nosso espírito gregário de viver em grupo, nós fomos superando as dificuldades e chegamos até aqui. Saímos do mundo de primitivo e agora estamos vivendo num planeta de provas e expiações, que é uma classificação que os espíritos deram. Depois do planeta, quando a gente melhorar um pouquinho, nós vamos passar para o mundo de regeneração. Aqui, no mundo em que nós vivemos, né, nós estamos ainda submetidos a dores, à influência da matéria, e ainda às nossas paixões, aos nossos egoísmos, orgulho. Mas quando nós
tivermos um domínio melhor sobre as nossas paixões, sobre o nosso egoísmo, nosso orgulho, nós vamos passar para um mundo de regeneração. Então, no nosso planeta, o mal predomina. No mundo de regeneração, que está aqui, já chegando, o bem predomina. Ainda tem mal? Tem mal, mas o predomínio é do bem. E depois nós vamos então passar para os mundos felizes, para os mundos puros. E aí então já seremos espíritos que não teremos essa necessidade de ter todos esses sofrimentos que nós temos na nossa vida. Não teremos mais guerras, não teremos doenças ainda muito insidiosas, nós teremos um convívio social melhor. Mas nesse processo de caminhada, nós ainda estamos sujeitos a essas questões. E nós temos um Pai que é Deus. Deus criou a todos nós. Deus bom, um Deus justo, um Deus misericordioso, que nos criou, mas não nos largou aí a vida, como a gente costuma dizer, a Deus dará. Não, existe um plano, existe um processo, existe uma maneira de nós fazermos esse crescimento. Então, comparando, assim, a grosso modo, é como nossos filhos e netos, né? Ele nasce ali, vai ter aquele período de um ano e pouco, até ele poder aprender a andar, aprender a falar, aí depois ele começa a ter uma certa autonomia, vai no banheiro sozinho, faz as suas necessidades, começa a arrumar, ele começa a se integrar na vida. E aí quando chega uma faixa de idade ali, 3, 4 anos, ele já começa a ir para a escola. E vai na escola e vai começar a aprender hábitos sociais, orientações sociais e também as lições das matérias em que vai dar a esse espírito condições de mais uma fase adulta, ter um emprego, ter uma profissão e montar a sua família. Então, nossos filhos são assim, passam por essas fases todas, né? Na infância, aí depois vem aquela fase da adolescência, com aquelas ideias, com aqueles conflitos, com aquelas discussões, e depois ele vai alcançando uma segurança melhor até cumprir o seu ciclo de vida aqui na Terra. Então nós, como espíritos imortais, também temos a nossa fase. Tivemos a nossa infância lá naquele mundo ali primitivo, em que nós tínhamos que lutar contra as dificuldades da natureza, começamos a desenvolver o nosso raciocínio, tínhamos assim as preocupações com os eventos da natureza, então achávamos que tinham vários deuses, e aí depois, mais tarde, nós fomos caminhando e já entramos numa fase de raciocínio, uma fase de maturidade, uma fase saindo daquela adolescência, da infância e adolescência, entrando numa fase adulta. E aí isso aconteceu lá pelos tempos lá da Grécia, de Roma antiga, onde a sociedade já conseguia elaborar pensamentos filosóficos, pensamentos sobre a sua vida, a sua existência. Já havia uma organização social muito bem estruturada, como era lá em Roma, lá a ideia das leis morais, das leis materiais que devíamos seguir. Então, naquela época, né, aos olhos de Deus, nós, nessa humanidade aqui vinculada à Terra, já havíamos alcançado uma certa maturidade. Então, chegou o momento de nós termos outras mensagens, outras notícias, outros recados, outros avisos, né, como nós fazemos com os nossos filhos. Então, quando nosso filho entra naquela fase ali de puberdade, né, e que já começa a querer namorar, a querer vivenciar, a gente chama para o filho, né, chama ele para uma conversa no canto, fala: meu filho,
Agora é bom, namorar é importante, é necessário, mas tem que ter cuidado quando tiver uma relação sexual para não engravidar e você assumir um compromisso fora de época. Isso pode atrasar os planos de outra pessoa, atrasar. A gente sempre conversa essas coisas, né? Conversamos com nossos filhos em casa. Olha, você vai sair, você vai começar a estudar, então você vai ter algumas companhias que não serão boas para você, então tem que ficar com atenção, com o que te oferecem, com as facilidades, né, com o tóxico. Então a gente passa para os nossos filhos, nossos netos, essas noções, né? Pelo menos a gente se preocupa com isso. Para quê? Para que essa criança, esse jovem, né, esse adulto de amanhã, não venha a ter sofrimentos. Então, naquela fase da humanidade, Jesus, cumprindo assim os desígnios de Deus, veio até nós, nasceu aqui junto a nós, há 2000 anos atrás, um pouco mais disso, ele veio, nasceu naquela sociedade para trazer uma mensagem, para chamar a nossa atenção, para mostrar de que nós estamos na Terra, assim, com um objetivo. Temos a necessidade de trabalhar para o nosso sustento físico, né? Para dar a educação, para fazer o necessário, mas também nós temos a importância de dar uma atenção às nossas questões emocionais, às nossas questões morais, né? Saber por que estamos na vida, né? Entendermos de que nós temos um Deus, esse Deus que ele chamou de Pai naquela época, porque até aquele momento, né, Deus, ele era tido como ser criador, mas era uma pessoa assim geniosa, em que ele ficava sentado numa cadeira, num trono, em algum lugar aí do espaço, né, que nós naquela época nós chamávamos de céus. Nós olhávamos para o céu e em cima das nuvens, ali estariam os anjos, né, em cima das nuvens, e aí Deus estaria sentado no seu trono, e que Deus era uma entidade que ela tinha as suas prioridades, tinha aquelas pessoas em que ele cuidava, assim, com certo carinho, cuidava de um, mas não cuidava de outro, né? Então, que Deus dava privilégio, em que Deus defendia a guerra. Então, nós tínhamos uma ideia de Deus muito semelhante aos nossos sentimentos. Um Deus raivoso, que de vez em quando mandava umas pestes aqui para a gente ficar doente, mandava umas enchentes, uns terremotos para trazer sofrimentos, fazia assim conflitos de guerra, e ele defendia uns e não ajudava os outros. Então nós olhávamos para Deus naquela época com esses sentimentos humanos. Então Deus naquele momento, ele era temido, ele era assim respeitado por temor, por medo. Nós tínhamos medo. Então eu me lembro que até um pouco na minha infância, quando eu participava das aulas de catecismo numa igreja lá perto de casa, a gente recebia lá: olha, você tem que ser um bom menino, senão você não vai para o céu. Senão você vai para o inferno, vai sofrer no inferno. Olha, você tem que respeitar o professor, tem que respeitar a autoridade, senão você não vai para o céu, vai para o inferno, vai sofrer, que Deus vai te castigar, vai te punir. Então, é uma mensagem que nós recebemos ao longo do tempo, e ainda tem hoje em dia, em alguns segmentos religiosos, é passada essa ideia desse Deus punitivo. Mas Jesus veio trazer a ideia de Deus amor. Deus é amor, Deus é bondade, né? Tanto é que ele, quando nos ensinou a rezar o Pai Nosso, ele fala lá: Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós aprendemos essa oração. Então, se é Pai, ele está acima de nós, mas ele cuida por nós, né? Qual é o pai, por pior que seja, ele lá no fundo da alma, ele não sente aquela obrigação de ajudar o filho. Pai e mãe, né?
qual é o pai, qual é a mãe, porque pior que seja, não vai se em algum momento se preocupar com o filho. Às vezes o pai e a mãe pode estar numa fase de vida espiritual que não tem a maturidade, né? Não tem a segurança, não tem a firmeza de cuidar dos seus filhos. Então, se nós que somos espíritos imperfeitos, né, como está lá no Evangelho diz, se o nosso filho pede um pão, a gente não vai dar pedra para o filho, a gente vai querer dar um pão, vai trabalhar, vai se virar para dar o alimento, né? Se o filho pede um peixe, a gente não vai dar uma serpente para ele, né? Então a gente vai buscar fazer o melhor, vai se esforçar melhor, muitas das vezes esquecendo até das nossas possibilidades para dar para o filho. Então, se nós somos imperfeitos ainda nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, né? Queremos o melhor para os nossos filhos, para a nossa família, né? Quer dar uma roupinha melhor, uma comidinha melhor, dar um aconchego, que dirá Deus, que é perfeito, que é inteligência suprema, que Ele é esse amor imenso, Ele vai querer o melhor para nós. Mas nós não temos esse olhar porque estamos nas nossas aflições, estamos nos nossos conflitos, idealizamos ter uma vida e aí a gente casa, mas aí depois descobre que no casamento tivemos muitas lutas, aquilo não foi a grande felicidade, e às vezes a gente desenvolve uma revolta muito grande por não entendermos o processo. Mas Deus é bom. E Jesus veio até nós para trazer essa ideia de pai que nos protege, que nos ampara, que nos defende, que nos sustenta na nossa caminhada, né? Mas sustenta de uma forma muito melhor do que é essa que nós temos de um pai aqui na Terra, né? Como eu já falei, nós projetamos os nossos sentimentos, né? Aquilo que a gente já conseguiu de bom e aquilo que a gente tem de ruim na figura desse Deus, né? Aí a gente até diz assim, mas eu sofro muito, né? Eu devo ter jogado pedra na cruz, porque a gente vê as nossas dores, as nossas angústias, mas não compreendemos por que dessas dores e dessas angústias em nossa vida. Então Jesus veio falar para todos nós desse Pai bondoso, né? Justo, misericordioso, e veio falar que todos nós temos um destino e que um dia nós iremos para a casa do Pai, nós iremos, né, para o reino de Deus, nós vamos morar no reino, né, que era a figura que eles tinham lá, que eles eram servos daquelas autoridades da terra. Então, quando falava de rei, pensava em que as pessoas, num castelo, numa casa bonita, num conforto, roupas belas, roupas boas, não vou ter mais aquele problema das necessidades de ter que trabalhar desesperadamente para fazer o pão de cada dia para alimentar, eu vou ter tudo, eu vou ter a riqueza, vou ter fartura. Então ele trazia essa ideia de Deus para a gente e nós não compreendíamos muito bem. E ele veio falar, trazer a mensagem maior, que é a mensagem de amor, né? Nós estávamos seguindo a mensagem da justiça, do olho por olho, dente por dente. E aí Jesus veio dizer, olha, a lei precisa ser cumprida. Aquele que fez alguma coisa de errada, vai ter que devolver a lei sim, né? Seja a lei do homem ou seja a lei de Deus. Mas como Deus é bom, justo e misericordioso, não vai ser a ferro e a fogo. Não vai ser olho por olho e dente por dente. Vai ser na medida da sua possibilidade. Então ele falou sobre o reino de Deus e falou sobre um amanhã. E falou sobre um amanhã que naquela época nós não entendemos. Então durante um período, a mensagem do Cristo foi distribuída, levando assim o conforto a todos aqueles que sofriam, a todos aqueles que tinham suas angústias. E ele falou isso para todos nós nas suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino de Deus. Bem-aventurados
aqueles que têm sede de injustiça, porque serão recompensados, né? O que a gente mais olha ao nosso redor é o sentimento de injustiça, né? Como é que a gente pode ver uma pessoa que trabalha, que é honesta, que é decente, que dá a sua situação, dá atenção à sua família, e tem tantos conflitos, tantas lutas, em que aquele outro que está ali subjugando o outro, né, que faz aquelas coisas que não são tão legais, que vende os negócios que não são bons, que fazem maldades para outras pessoas, né, tirando até a vida das pessoas, e essas pessoas seguem felizes ali. Então isso na nossa cabeça a gente não entende, né? Como é que pode isso? Se eu sou uma pessoa toda certa, quero fazer tudo correto, luto com as minhas tendências, não consigo ter uma coisa boa, e o outro que está ali, ó, está nem se preocupando com o outro, faz o que quiser da cabeça dele ali, e ele está bem bom, né? A gente não entende isso. Então isso a gente pensa assim, é injustiça. E aí, por eu entender que isso é uma injustiça e Deus não olha para mim, né? A gente acha que Deus não está olhando para mim, então eu passo a não acreditar em Deus, né? Se Deus acha que isso é justiça, eu não acho, então eu não quero papo com Deus. É assim que a gente faz, não é isso no nosso dia a dia? Se o Léo, ele discute comigo, eu não quero mais papo com ele não, porque ele não me atendeu, eu não quero mais falar com ele. E nós fazemos assim na nossa relação com Deus. Mas Jesus falou, olha, persevera, segue, confia que Deus está a te amparar. E essa mensagem do Cristo ficou aqui na terra por aí um tempo, mas Jesus sabia que nós, nesse processo, as suas lições, iam se perder no mundo de novo, né? Ia voltar a influência das guerras, das preferências, nas decisões e dentro da ideia da religião. Mas ele falou, estarei com vocês até o final dos tempos e mandarei para vocês o Consolador prometido, né? Então ele já lá atrás, naquele último momento ali da ceia que ele fez com os seus discípulos, ele falou, olha, estarei com vocês, mas eu mandarei um Consolador prometido. E aí, passados aí 1800 anos, veio a doutrina espírita, né? Para aqueles movimentos todos que nós estudamos aqui, nos nossos cursos, nas nossas palestras, veio o senhor Allan Kardec, e ele veio com uma missão de trabalhar, porque a Terra nunca deixou de ser governada por esses espíritos. Tem um espírito chamado Humberto de Campos, que ele, em um dos seus livros, né, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ele fala que houve uma assembleia no plano espiritual, né, que os espíritos se reúnem assim como nós, né? Nós vamos morrer, nós vamos deixar o nosso corpo vai ser devolvido lá para a Terra, ele vai se desmanchar e vai para a natureza para formar outros corpos. Mas nós, no plano espiritual, nós vamos nos juntar a uma família, a nossa família espiritual, nós vamos nos juntar a uma comunidade a qual nós estamos vinculadas. Então, os espíritos que trabalham aqui nessa casa têm a sua comunidade, nós estamos começando a fazer parte dessa comunidade. E no plano espiritual, os espíritos que dirigem a Terra se reúnem de tempos em tempos para tomar as decisões, né? Olha, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma. Então houve uma reunião no plano espiritual, que foi dirigida, segundo lá Humberto de Campos, por Jesus, e ali eles falam sobre o Consolador prometido que virá, e ali é indicado o Allan Kardec, né? Que ele ia nascer, e nasceu lá em 1804, e ele seria o responsável por trazer essas revelações do espírito, da espiritualidade, do mundo espiritual para todos nós. Revelações que já haviam sido faladas lá no passado, mas não ficou bem compreendido. Como é que esse reino de Deus, né? O que significa isso? O que significa a justiça segundo entendem os bons espíritos? Qual é essa ideia de fraternidade? Então, ele veio aqui, trabalhou e identificou que existia uma realidade do mundo espiritual e escreveu os livros que nós estudamos na nossa casa.
O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, onde ali fala sobre a filosofia, fala sobre a ideia de Deus, sobre a ideia do espírito que no mundo material, no mundo espiritual, fala das leis morais, fala da compensação, da vida futura, né? Fala sobre céu, sobre inferno, fala também sobre a criação dos mundos. Mas depois esse livro ele foi desdobrado em outros livros. O livro seguinte foi o Livro dos Médiuns, que fala sobre a nossa relação com os espíritos, né? No trabalho que nós vamos fazer com os espíritos. Na nossa casa espírita, nós temos reuniões mediúnicas em que alguns médiuns, pessoas que têm essa possibilidade de ver, ouvir ou de receber as mensagens diretas, participam ali do trabalho mediúnico, e o Livro dos Médiuns nos mostra como podemos fazer esse trabalho. Então esse foi o segundo livro. O terceiro livro é esse, o Evangelho, em que ele veio trazer as mensagens aqui do mundo espiritual para a nossa regra de conduta. Então ele vem falar sobre a parte moral da doutrina espírita. O livro seguinte foi o Céu e Inferno, que fala sobre as penas futuras, né? Aquele negócio, olha, se você não fizer direito, vai queimar no inferno. E ele vai explicar que inferno é esse, que céu é esse, aonde está o céu? O céu está nas nuvens? Porque naquela época, de Kardec, há 160 anos atrás, o homem já subia nos balões, passava pelas nuvens e não via nenhum céu, não via nenhum anjo, não via nada disso. O homem já fazia escavações das minas na terra e não via nada de diabo, não via nada daquilo. Então, a razão do homem, junto com a ciência que surgia naquela época, entendia que aquelas mensagens que nos foram passadas, elas não estavam assim bem claras. Que céu é esse? Né? Que inferno é esse? Né? Então, nesse livro vem falar, trabalhar, porque esse céu e inferno está dentro da gente. Né? Então, quando nós tomamos uma atitude errada e a gente sofre por aquela atitude, né? A nossa vida fica um inferno, né? A gente costuma dizer assim, minha vida está um inferno, está dando errado, né? Briguei com a minha filha, meu marido foi embora, não sei o que, sei lá. Então a gente vê que é um inferno moral, é um inferno íntimo. Ao passo, quando a gente busca fazer as nossas atitudes em conformidade, em ajudar ali o companheiro que está doente, a gente compreende, a gente perdoa, a gente se sente em paz. Então a gente diz, eu estou no céu, está tudo tão bom para mim que eu me sinto como se estivesse no céu. E o quinto livro foi a Gênese, que fala sobre o início de tudo e que falou lá das criações, dos milagres e tudo mais. Então, Kardec, quando foi escrever esse livro, né, ele foi trabalhar sobre os ensinos morais, ele foi buscar lá na Bíblia. E ele poderia, naquele momento, né, ele poderia ter uns aspectos que poderia ter falado sobre a vida de Jesus, em que tem muita controvérsia, falar sobre os milagres, que também tem muita controvérsia, falar sobre as ideias que geraram os dogmas da igreja, que tem muita discussão, e também lá nos seus ensinamentos morais. Aí Kardec foi só trabalhar os ensinamentos morais, a moral cristã, aquelas que foram anotadas nos evangelhos dos 4 evangelistas, né? Como essa das bem-aventuranças. Então, aqueles evangelistas, Tiago, né, Lucas, João, né, e eles escreveram lá aquelas passagens do Cristo, e Kardec foi lá e buscou esses ensinos morais que eles são uma grande bálsamo para todos nós, onde nós vamos refletir sobre a nossa conduta como espírito em caminhada, como espírito imortal. Lembra daquela caminhada que nós estamos fazendo? Estamos hoje vivendo num planeta de provas e expiações, mas já estamos nas portas de passar para um mundo melhor, um mundo de regeneração. Então, esses ensinamentos morais nos fazem a refletir sobre a nossa conduta aqui na Terra, né, para que nós tenhamos
a melhor escolha. Nem sempre a gente faz a melhor escolha, né? A gente, às vezes, tomamos algumas escolhas pelo impulso, pelo momento, estamos pressionados, e aí a gente escolhe de qualquer forma. Mas o Evangelho, nesses ensinamentos, ele vem servir como um suporte para todos nós. Teve uma pessoa que morou na Índia, né, chamado Gandhi, que ele foi lá o líder daquele país que fez a independência da Índia, uma pessoa muito inteligente, né, e eles lá seguem outra religião. Então ele falava que se na terra fossem assim dizimados, destruídos todos os livros, mas se permanecessem pelo menos, né, os livros do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, a humanidade estaria salva. Então Kardec buscou trabalhar para todos nós esse ensino moral que é respeitado em todas as religiões. O muçulmano respeita os ensinamentos morais do Cristo, não seguem o Cristo, mas entende, compreende que Jesus também foi um profeta e que trouxe seus ensinos morais, que muitos deles são seguidos lá. Quando a gente estuda, a gente vê as semelhanças. Então a doutrina espírita, ela veio nessa outra fase da nossa vida, porque já estamos nas portas desse mundo de regeneração, para que nós tivéssemos esse olhar como espíritos imortais, que nós, na maioria das vezes, decidimos a nossa vida com base no aqui e agora, ou seja, considerando que a nossa vida é só do berço até o nosso túmulo. Então, durante esse período de vida, é o nosso olhar, a gente se prende, é natural, mas nós não podemos esquecer que a nossa realidade é como o espírito imortal, que quando eu devolver esse corpo para a natureza, eu vou seguir numa determinada condição, que aí eu terei o meu céu íntimo ou o meu inferno íntimo, de acordo com aquilo que eu fiz aqui na Terra. Então, o Evangelho nos traz mensagens, orientações, para que nós tenhamos a melhor conduta, o melhor proceder no nosso dia a dia, né? Então, vem aqui trazer para nós por que devemos ser pacientes com os nossos familiares, com aquela vizinha que nos maltrata, que faz fofoca da gente, fala mal da gente, ter a compreensão. Por que nós devemos, muito embora tenham feito o mal para a gente, nós não revidarmos o mal com o mal? Devemos buscar fazer o bem. Ah, Sérgio, mas ela fez um mal para mim muito grande, eu não consigo perdoar. Não tem problema, não precisa perdoar agora, né? Não vamos ser hipócritas, ser falsos, né? Dizer, eu perdoo você, mas por dentro, né, a gente quer que a pessoa, se eu pudesse, eu esganava ela ali e jogava fora. Não, se eu não consigo perdoar naquele momento, eu vou pelo menos nos meus momentos de prece, né, pedir a Deus, né, Senhor, me ajuda a compreender essa pessoa e leve até ela o amparo que ela precisa. Porque nós, às vezes, conseguimos enxergar, ver as situações que as outras pessoas não estão enxergando, porque elas também estão mergulhadas nos seus conflitos. Aqui nesse mundo de provas e expiações, teremos conflitos, né? Seremos pessoas aflitas pela necessidade da manutenção da vida, né? Eu preciso ter comida em casa, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar algum dinheiro para sustentar a minha família, para dar educação, para dar roupa. E aí, quando a gente percebe que o mês ainda tem boa parte de dias para acontecer e o nosso dinheiro acabou, a gente fica aflito, a gente fica desesperado. O que eu vou fazer, né? Maior dor de uma mãe quando chega de manhã, abre a panela vazia, não tem comida em casa. Então, isso é um motivo de aflição. Viver na nossa condição aqui, ainda dentro dessas injustiças, é uma aflição para todos nós, é uma preocupação. Então, chega um momento que a gente passa daquela fase de juventude, de mocidade, a gente vai ficando velha e começa a ter as doenças, né?
a doença, a pressão alta, o olho já não enxerga, o rim já não funciona direito, são as aflições que nós temos, né? São os conflitos que nós temos na nossa família, temos filhos, aí o filho não se dá com o outro, ou o outro não gosta da cunhada do outro, o outro tem um neto que não dá atenção, vem um filho que nasce com limitações físicas, né? Questões mentais, questões de saúde, é uma aflição. Como que nós vamos conseguir administrar essa aflição toda, né? Entender que tem um reino de Deus que me espera lá na frente. Como eu vou alcançar esse reino de Deus se eu tenho esses problemas todos? Pelo ponto de vista, quando nós enxergamos de que existe uma realidade espiritual e que as dores que nós estamos vivenciando aqui na Terra são consequências de escolhas que eu fiz em algum momento lá atrás. Então, as escolhas certas ou erradas que eu fiz lá no passado, seja nessa vida ou seja em vidas anteriores, elas repercutem agora no meu presente momento. E as escolhas que eu estou fazendo agora nessa vida, nesse momento, elas vão ter repercussões ali no futuro, lá na frente. Então, quando eu comecei falando aqui que nós escolhemos vir à casa espírita, nós estamos fazendo uma escolha. Ah, mas eu vou à casa espírita por causa do passe, por causa do apoio de uma cesta básica, não sei o quê. Mas quando a gente vem aqui e senta e medita sobre a ideia de Deus, de que nós não estamos sozinhos, que existem os espíritos bons, como Jesus e tantos outros que nos orientam, nos sustentam, nós estamos fazendo uma escolha. E essa escolha vai pesar de forma positiva, favorável para mim ali na frente, nessa mesma existência, ou depois quando a gente deixar o nosso corpo de carne aqui. Então o Evangelho, ele traz aqui lições mais variadas para nos trazer o conforto, né? Compreender da minha dor, né? É justa a minha dor? Existe justiça das aflições? Essas aflições que acontecem na minha vida são consequências dessa vida que eu fiz ou são de outras vidas? E aí, eu vou ter condições depois de superar essas aflições? Esse meu sofrimento vai acabar? Né? Como eu vou conseguir passar por essas aflições? Porque o fato de nós virmos aqui à casa espírita, fazermos o Evangelho, não significa que vai acabar com as nossas lutas, né? Ah, você já veio, não existe nenhum. Aí é aquela questão de Deus. Deus, ele não favorece. Ele não vai dizer para a gente: olha, Sérgio, porque você agora vai na casa espírita, então você não vai ter mais problema nenhum. Não. Os problemas, as nossas dívidas, as nossas complicações, nós vamos encarar. Todo aquele mal que nós fizemos, nós vamos ter que reparar. Agora, só que com a mensagem aqui do Evangelho, nós entendemos como nós vamos fazer aquilo. O nosso ponto de vista muda. Eu já sei que o meu sofrimento, ele é para o meu bem. A dor, ela machuca, nos traz sofrimento, mas ela é para o meu bem, para que eu possa deixar para trás algumas dificuldades. É que a gente já esqueceu, mas quando a gente tinha lá 8, 9, 10, 12 anos, né, a gente tinha dores nas pernas, dores nos braços, que era a dor do crescimento. O osso crescia e a musculatura às vezes não acompanhava e dava dor nas pernas, né? Ai, que dor na perna. Aí tinha que tomar lá algumas coisas para ajudar no crescimento. Então crescer dói. Dói porque eu tenho que abrir mão de algumas coisas que me dão um certo prazer, mas não são boas para mim. Né? Às vezes a gente quer sentar ali na mesa, beber um negocinho com os amigos, né? E às vezes a gente se excede, faz isso no sábado, faz no domingo, faz no outro, né? Aí faz no outro dia, e a gente cria
aquele hábito, né, que não é tão producente, e a gente tem o prazer naquilo, mas a gente vai ver que ali na frente aquilo vai trazendo um prejuízo para a minha vida física, ou vai até prejudicar nas minhas escolhas, nas minhas decisões. E eu tenho que abrir mão daquilo ali. Abrir mão daquilo me dói. Mas é uma dor do crescimento, porque aí eu estarei pronto para outras coisas. Então, aqui no Evangelho, Jesus está dizendo para todos nós, olha, eu estou aqui ao seu lado. Porque Jesus conhece a cada um de nós. Está lá nos livros dizendo, né, que quando nós viemos para cá, Jesus recebeu a cada um de nós. Então nós já estivemos com Jesus em algum momento, né? Se não vivenciamos aquele momento lá no passado com Ele, Ele já esteve com nós, já nos recebeu aqui para a vida. Ele sabe, conhece a todos nós. Então a gente pode conversar com Jesus, pode conversar com o nosso benfeitor espiritual, o nosso anjo da guarda, né? Nos momentos de aflição, que a gente está aflito, né? Eu quantas vezes venho aqui, sento ali no cantinho, peço por ele e converso com ele. Me ajuda, estou passando por esse momento, por essa dificuldade, me ajuda, né? Aí eu sei que ele não vai resolver o meu problema, mas daqui a pouco vem uma pessoa e diz assim, poxa Sérgio, eu fiz aquela cirurgia assim, 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 e ela é boa, vai funcionar. Eu, caramba, era isso que eu queria saber. Ó, Sérgio, tenha paciência, vai fazer assim. Então nós recebemos, porque esses espíritos têm esse prazer em nos ajudar, em nos amparar. E nós devemos pedir. Pedir e obtereis, está escrito aqui, né? Até porque nem tudo aquilo que nós pedimos nos é bom, né? Às vezes a gente recebe e aquilo não é bom para a gente. Então saber o que nós vamos pedir. E aqui o Evangelho tem uns capítulos finais, né, que fala sobre esse pedido que nós devemos fazer aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos espíritos amigos, a Jesus e a Deus. Então a gente pede e obtém. E tem uma coletânea de preces, fala das preces, chamando a importância da prece na nossa vida. É natural a gente estar preocupado com as necessidades da matéria, mas devemos agradecer todo dia quando a gente acorda de manhã. Acordei, estou pronto para a vida, então eu tenho que fazer uma prece a Deus, a esses espíritos bondosos, em agradecimento de eu ter mais um dia, fazer uma prece para pedir que nos oriente, que nos dê as intuições do dia a dia, fazer a prece para que esses bons espíritos nos amparem, nos protejam, né? Ah, meu filho vai sair para o trabalho, vai trabalhar numa região muito complicada, proteja ele, Senhor, né? Ah, minha filha vai ter essa situação assim, protege ela. Então, fazer a prece de agradecimento de termos chegados aqui na vida. E durante o dia, quando nós tivermos assim alguma preocupação, nossa, eu vou ali conversar com fulano e eu tenho uma dificuldade com fulano, toda vez que eu vou conversar com fulano, a gente discute, a gente para antes e faz uma prece. Senhor, me ajuda nesse momento, orienta minhas palavras, meu pensamento, envolva essa pessoa na tua paz para que a gente possa chegar a um entendimento. E ao final do dia, quando a gente for dormir, fazer uma prece também, agradecer a Deus pelo dia, por tudo que nós tivemos, pelas dificuldades que nós superamos e por aquelas dificuldades que não vieram para a gente, né? Porque às vezes Deus separa para a gente nem sabe, né? Mas a gente agradecer por não ter sofrido outras questões que poderíamos ter sofrido, e para que quando nós sairmos do corpo em sono, no sonho, nós possamos ir para regiões boas, né? De paz, de equilíbrio, de felicidade, né? Porque às vezes o espírito ele sai na noite de sono, ele continua fazendo as perversidades dele ali, e muitos espíritos vêm nos buscar para nos perturbar nesse processo, e aí a prece nos vincula ao alto e buscarmos a fazer um trabalho no bem, porque quando eu faço um trabalho no bem, né, eu vou aos poucos mudando a minha conduta,
quando eu faço os estudos, né, aqui as reflexões sobre os ensinamentos que tem aqui, e eu preciso ter cuidado, eu sou muito fofoqueiro, eu falo mal dos outros, eu tenho que parar de falar mal dos outros. Eu tenho que enxergar as coisas boas nos outros. Aí quando eu começo a enxergar as coisas boas nos outros, eu também começo a enxergar as coisas boas que tem em mim. Todos nós temos coisas muito boas. E aí eu vou fortalecendo essas coisas muito boas, aí eu vou saindo daquela zona de ação, opa, daqui a pouco eu estou pronto para ir para um mundo melhor, para um mundo feliz. Então, comemoramos os 160 anos desse livro, porque ele é um livro, como a gente costuma dizer aqui, é o livro de cabeceira, né? Quando a gente deita, sabe cabeceira? Que você tem aquele móvelzinho do lado assim, né? Bota ali o relógio para despertar e bota o livro, para a gente estar sempre lendo, qualquer momento de dor, de conflito. Eu estou com uma agonia muito grande no meu peito, com uma situação, aí vai lá, pega o livro, abre o livro, aí lê um pedacinho do livro, analisa o que o Evangelho está dizendo sobre aquilo ali, né? Aqui, ó. Abrir por acaso, está falando sobre caridade material e caridade moral. O que é caridade material, caridade moral? Eu vou refletir, então eu tenho caridade moral? Será que quando eu compreendo o outro estou fazendo que caridade? Então a gente faz uma leitura e faz uma prece, e logo vem os benfeitores espirituais a trazer aquele passe dentro de casa que a gente nem percebe, mas está tomando um passe, está trazendo mensagem. Então, somos agradecidos, nós espíritos somos muito agradecidos ao seu Kardec por ter trazido esse livro que faz hoje 160 anos, mas ele ainda tem aqui pelo menos uns 300 anos pela frente para nós entendermos esse livro na sua completude, em todos os seus aspectos, porque nós ainda usamos uma lente, a lente do vício, a lente dos medos, a lente das nossas inseguranças, das nossas paixões, mas ele é um livro que veio nos ajudar a libertarmos dessas dificuldades que ainda trazemos em nossos espíritos. Então tenhamos confiança, nada está assim imperfeito na nossa vida. Se temos a dor, se sofremos, existe um motivo, e aí vamos buscar entender como eu posso passar por essa situação de luta com resignação, com segurança, com firmeza. Então, somos aqui profundamente gratos, nós espíritas somos gratos. Vocês vão ver outras pessoas falando não só sobre o Evangelho, mas sobre o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, sobre essa mensagem que o seu Kardec, né, pelaquela orientação de Jesus, daquela reunião que teve no plano espiritual, o trabalho que ele fez em revelar, em trazer para a gente, em relembrar, em ressignificar a mensagem do Cristo para todos nós. Então, Cristo vive, né? Às vezes a gente fala assim, Cristo vive em nossos corações, vive em nossos espíritos. Nós, às vezes, é que nos distanciamos dele. Então, o Evangelho é um livro, é um instrumento onde nós poderemos manter esse Jesus vivo através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Então, minhas irmãs, meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus envolva a todos nós nesse dia bonito, e que possamos estar sempre confiantes de que esses Espíritos bondosos estão a nos amparar, a nos intuir, a nos sustentar, né? Não só aqui na Casa Espírita, quando a gente vem para o passe ou recebe o passe no salão, os Espíritos estão ali. Não é só nesse momento, não. Todos os momentos da nossa vida, eles estão a nos amparar. Tá? Então tenhamos confiança e alegria de já estarmos buscando o reino de Deus em nossas vidas. Muita paz a todos. Agradecemos ao nosso querido Sérgio pelo estudo, pelas dicas, vamos dizer assim, que ele nos trouxe hoje na nossa reunião, e que a gente possa, sempre que possível, lembrar desta obra
o Evangelho segundo o Espiritismo, como o nosso querido falou, que a gente possa, nos momentos de tormentos, né, de aflições, abri-lo. Com certeza a mensagem está sendo sempre direcionada para nós. Então agora nós vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Nós que nos encontramos aqui na nossa casa, vamos solicitando aos médios que eles possam se posicionar para o passe. E também os nossos queridos internautas, da mesma maneira, possam nesse momento se ligar à espiritualidade amiga, que da mesma maneira esses espíritos trabalhadores do nosso SEAP, com certeza irão a vocês. Então vamos mais uma vez voltar ao teu coração amoroso, Jesus, para te pedir agora como médico, médico de nossas almas, de nossos corpos, que todos nós aqui ou em qualquer local que estejamos ligados a Ti, Jesus, possamos receber o passe espiritual e que essas energias que venham através desses generosos médiuns possam atuar em nossos corpos, nos equilibrando, nos harmonizando. E então, Jesus, ajuda o momento do passe, que esses trabalhadores queridos do nosso SEAP possam, através dos médios, nos fortalecer. Obrigado, Jesus. E em teu nome, em nome de todos os trabalhadores do nosso SEAP, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início ao momento do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja junto com todos nós neste momento. O comentário hoje do Evangelho, do nosso estudo, vem do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, o item 13, a missão do homem inteligente na Terra. Essa mensagem é de um espírito protetor que ele se nomeia Ferdinando em Bordeaux, 1862. Vem nos trazer a reflexão da nossa responsabilidade sobre o que nos é emprestado, que é exatamente a nossa capacidade de inteligência. Se Deus nos proporciona uma ferramenta, esta ferramenta tem que ser bem utilizada para quando nós formos prestar conta sobre a sua utilização. Uma ferramenta que fica guardada numa caixa, uma ferramenta que fica guardada em uma gaveta, ela perde a sua serventia, enferrujando, ficando cega, não tendo a sua utilização. Da mesma maneira, são as ferramentas que os nossos amigos espirituais nos proporcionam quando estamos aqui reencarnados. O nosso propósito de estarmos aqui é única e exclusivamente com o objetivo de nós progredirmos e ajudarmos ao progresso. Progresso esse que temos que desenvolver junto de nossos companheiros ou da sociedade aonde nós vivemos. Responsabilidade nós temos com os nossos atos. Responsabilidade nós temos com as nossas atitudes. Responsabilidade nós temos
em prestar conta com esta bênção que Deus nos proporcionou, o que nós fizemos aqui na Terra. Nosso corpo, nossa vida, nossa capacidade intelectual, nada mais é do que um empréstimo do Pai para que possamos seguir a nossa jornada evolutiva. Cabe a cada um de nós refletirmos sobre aonde nós estamos, para onde nós queremos chegar. Jesus, chegou o momento de elevarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos a Ti, Jesus, para Te agradecer. Agradecer tudo que aqui recebemos hoje, nesta manhã ensolarada, esse sol que aquece nossas almas, que ilumina nossa caminhada. Agradecer pelo momento do passe, pelo estudo, agradecer pela água fluidificada que entrará em nossos organismos e nos curará, nos aliviará. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Agradecemos também a esses espíritos trabalhadores do nosso SEAP, que com tanto amor e generosidade aqui estão a nos amparar, a nos ajudar. Agradecemos ao nosso querido altivo pela ajuda que nos deu, pela intuição e pelo amparo. Agradecemos, Jesus, agradecemos e agradecemos. E em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, que é o nosso Pai, que nos criou por amor e para o amor, é a Ti, Pai, que pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião pública de estudo e de passes da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Aqueles que necessitarem de atendimento fraterno podem permanecer sentados, que alguém irá até vocês. Bom dia para todos nós.